Por que que só agora, com o vídeo do Felca, finalmente o caso ganhou essa repercussão nacional? E aí eu acabei escutando muita gente falar assim, pô, mas eu já vi vários outros youtubers, influenciadores, alguns falando a respeito disso. Nós vemos nos jornais, nós vemos em tudo que é canto, e isso já acontecendo há muito tempo. Já teve outros criadores também tão grandes ou tão, né, assim, gigantescos que já falaram a respeito. Eu posso citar alguns para vocês. O próprio Goulart já trouxe há muitos anos a respeito disso, trazendo esses casos em outros canais. O Digo, que é também um dos grandes canais aí de opinião, já trouxe isso há muito tempo. E também até o próprio Orochinho já reagiu e já trouxe, já falou dessas bizarrices. E até eu e outros que viram casos de influenciadores fazendo esse tipo de coisa com menores de idade. E aí aquela coisa que o Munich falou assim, pô, o Core já fez, fulano já fez, trouxe outro, fulano, ciclano, beltrano, um monte de gente já fez, mas parece que só agora que a galera decidiu ver e realmente analisar, entender a situação. E aí eu fiquei assim do tipo, cara, eu não gosto muito dessa linha, né, dessa ideia que algumas pessoas estão tendo. Eu vi nos comentários do meu vídeo, vi nos comentários de outras pessoas também, por que só agora finalmente tá andando? Porque só agora finalmente tá indo pra algum lugar. E eu tenho uma resposta rápida, eu tenho uma resposta mais longa. A resposta rápida é que o vídeo que o Felca fez é foda, é muito bom, não tenho o que falar, né? Esse seria já a resposta mais evidente. Não querendo desmerecer os vídeos que foram feitos ao longo dos anos, e é por isso que eu acho que temos essa resposta mais longa para poder dizer. No caso, várias pessoas já fizeram vídeos, assim, que são bem trabalhados, bem editados, com excelente roteiro a respeito desse assunto. Dezenas de canais de opinião, a gente pode citar um monte aqui, a lista vai ser gigantesca, e também a gente pode apontar para a própria sociedade, né, para a internet, para perfis do Twitter, que já comentaram isso, perfis no Instagram, perfis no TikTok, perfis em tudo que é lugar, já falaram a respeito disso. Muita gente já conversou e já trouxe esse tipo de coisa. Eu acho que, novamente, um dos casos que ficou gigante, e a galera até comentou a respeito, foi o que eu e alguns meninos, né, a gente tinha um grupo e a gente passou uma situação apertada que uma das pessoas que a gente conhecia tinha feito coisas terríveis também com menores de idade. Coisas essas que já foram expostas pelas próprias vítimas, e a gente falou e meio que bateu mesmo nesse tipo de coisa, de não concordar, onde menores de idade estão sendo abusados pela influência de pessoas gigantes na internet. E aí, eu fiz esses vídeos e foi em 2019, isso já tem 6 anos. E aí a galera falou assim, pô, mas aí o Core já fez, e aí não deu a repercussão que tinha que dar, só agora com o Felca deu a repercussão, isso é injusto. Eu vou falar uma coisa pra vocês do que eu penso, e é isso que me fez também trazer esse vídeo, e mais outras coisas que eu preciso falar aqui também. Muitas pessoas estão acrescentando seus pontos de vista, e eu acho que é muito bom o que tá acontecendo agora, sendo bem honesto. Eu acho bom porque finalmente tá se levantando o debate, tá se levantando a conversa, tá levantando a bola de novo, porque isso sempre acontece. Do nada a gente fala, do nada a gente, né, expõe, vai pro Ministério Público, faz denúncia, faz as mesmas coisas, e depois o assunto morre, o assunto dá uma baixada, o assunto simplesmente, a galera já vai pra outra coisa. A internet, ela é muito rápida, mano, ela vai assim, ó, plá, 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 do nada, quando você menos perceber, já tem outro assunto aí essa semana que a galera já vai começar a falar em cima. Então, ao decorrer dos anos, isso sempre foi um efeito que a internet trouxe, onde cada dia que passa, um assunto diferente vai movendo, mas o negócio do Felca estourou todas as bolhas possíveis. E aí a minha coisa que eu fico é do tipo, quando a gente trouxe também em 2019, em outros anos também, não só no meu canal principal, mas nesse canal aqui, e outros canais de opinião, canais que já falaram a respeito de situações bizarras, cada dia que passa, cada vez que isso acontece, a gente levanta, né, o assunto e depois o assunto, ele esfria. Isso é meio que normal de acontecer, não tem muito o que fazer, essa é a internet, e espero que agora, finalmente, depois de tantos anos, realmente alguma coisa aconteça. O ponto que eu ia trazer é que muita gente levantando o debate acaba levantando outras questões também. Questões até que no meu vídeo meio que ficou de fora. Por exemplo, a romantização de músicas do funk sendo colocado para menor de idade cantar e tocar. Aí vão falar, pô, mas nos anos 90 já tinha esse tipo de coisa, né? Tinha lá boquinha na garrafa, tinha criança dançando esse tipo de coisa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Na época, quando aconteceu nos anos 90, cara, o tanto de processo, o tanto de coisa que as TVs tomaram ali na orelha, não dá nem pra começar a descrever. Tem algumas pessoas que estavam naquela época e lembram dos processos que chegaram, porque você ligava a TV Globo, era o sushi erótico do Faustão. Você ligava no SBT, era o Gugu entrevistando o PCC. E depois você ia
pra outros canais e tinha criança pra tudo que é lado e pulando pra todo canto, desde o programa da Xuxa até o programa do Raul Gil, e tudo que é lugar tinha. Mas adivinha o que começou a acontecer? O CONAR começou a bater em cima, o Ministério Público começou a bater em cima, e se vocês perceberam, depois dos anos 2000 mais ou menos, e aí 2010 e até hoje é assim, você não vê esse tipo de coisa sendo mais vinculada na televisão. Você não vê essa romantização, né, exacerbada do funk, mostrando criança dançando. Um caso ou outro que também toma processo e toma coisa do Ministério Público, mas os casos que eu vejo as pessoas falando é novamente nas redes sociais. As redes sociais, elas abriram uma porteira para esse tipo de assunto, para esse tipo de coisa acontecer, e principalmente colocando músicas que têm um teor extremamente adulto para criança dançar. E aí também é um reflexo tudo aquilo que foi dos anos 80 e 90, e aí meio que a galera tá imitando a mesma coisa hoje em dia, só que ao invés de ser numa emissora de TV que já tomou um monte de processo, agora tá rolando na internet. Então é muito bom ver a galera levantando, falando que é errado, é bizarro. Eu não tenho, assim, não sou fã de funk, não gosto, assim, né, não é o meu estilo, mas eu entendo quem gosta e quem é adulto, sei lá, curte e tal, faz o que você quiser. Mas novamente, não acho que é pra uma criança tá usando uma roupa curta e dançando com um monte de marmanjo em volta. É muito bizarro isso, cara. Pô, não tem como falar que isso é ver músicas que falam de novinha, de novinho, de não sei o que, e falar que isso tá tudo bem. Isso não tá tudo bem. Isso é novamente a adultização sendo colocado na cultura do nosso país. Também tem que ser falado e também tem que ser apontado. Da mesma forma que eu falei que hoje a maioria das meninas, né, vem a solução nesses sites adultos aí pra fazer conteúdo exclusivo pra fãs, muitas outras partes da sociedade a galera vai levantando cada ponto. Por isso que eu falo, o vídeo do Felca foi muito bom pra gente poder começar a conversar sobre todas essas coisas. O que pode ser propagado, o que não pode. O que ter faixa etária, o que não pode. Aonde que as redes sociais, elas vinculam esse tipo de coisa e divulgam. Aonde que tem que as marcas começarem a ver que tem criança sendo explorada nessas redes e começar a fazer realmente um barulho pra galera acordar, pô. Também entendo que podem utilizar pra fazer uma censura exagerada em coisas e questões que não tem mais, né, o porquê. Já tem redes que protegem, já fazem bastante coisa, que nem deu o exemplo do próprio YouTube. Eu espero que isso não aconteça, e eu espero que a galera fica justamente conversando, trocando ideia, e a gente levante realmente para as marcas, e aonde o dinheiro cai para essas coisas continuarem acontecendo, comecem a analisar que esse tipo de coisa só vai deixar um monte de criança e adolescente cada vez mais, vamos por assim, viciado nessas coisas, instigados a continuar fazendo essas coisas, e se o dinheiro cai, a galera vai continuar fazendo. Isso a gente tem que começar a discutir e mudar. E aí tem todos esses pontos e vários outros pontos também de vários outros vídeos. Só que aí vem novamente a questão, pô, você já falou, Corey, no passado, muitos outros canais também já falaram, e aí só agora que aconteceu isso. Gente, sabe o que eu penso a respeito? Quando eu vejo esse tipo de comentário, novamente, não tô querendo privar ninguém de falar, pelo amor de Deus, não é minha intenção. Não, você não pode. Não, eu só quero pôr o meu ponto de vista do porquê que eu não penso dessa forma. Eu não penso do tipo, eu queria que repercutisse, eu queria que eu fosse o cara, eu fosse não sei o quê. Não acho isso. Na verdade, eu me sinto honrado e até orgulhoso de ver que vocês que estão aqui, vocês que me conhecem, veem tudo que a gente produz, e não só conhecem a mim, mas outros que já criaram e já falaram a respeito desse tipo de conteúdo, que já tá nas internets há muitos anos, e vocês abriram o olho e conversaram e viram e falaram com outras pessoas, foram fundamentais para a gente começar a ver e a bolha estourar do jeito que estourou hoje. Então, para mim, eu penso assim, se eu pude colaborar com um tijolo para esse assunto, você que comentou, pode também colaborar para isso também, e todos nós fazendo esses comentários e falando e conversando e pressionando marca, pressionando rede social para parar essa merda, eu penso que eu colaborei com isso. Sabe qual é a alusão mais perfeita que eu posso utilizar aqui, se vocês me permitem? Não sei se vocês gostam de anime, mas eu penso que é praticamente a história do Boku no Hero ali, onde no My Hero Academia tem o One for All, que é o poder do All Might, passa pro Midoriya, e tem o All for One, que é o grande inimigo que pega todos os poderes dos heróis ali, e ele fica, sabe, muitos anos com esse poder, e ele é o vilão principal do negócio todo. E o One for All é praticamente um poder que
vai lá e a pessoa vira um herói, é um ser humano que, né, não tinha poder, não tinha nada, e aí ele recebe o One for All, e esse One for All é passado de pessoa pra pessoa. Então pensa que a gente é tipo meio que o All Might, depois de muitos anos, até outros heróis antes do All Might, e outros também que acabaram recebendo esse One for All, e a gente foi colaborando com esse poder, crescendo e crescendo, crescendo, até chegar, por exemplo, no Midoriya, que deu a porrada final no All for One. É praticamente essa alusão que eu penso. Todo mundo, ao decorrer dos anos, colaborou para esse assunto ficar na cabeça, pra galera entender que tá acontecendo uma problemática. Eu não acho que é para ter os louros da vitória, e eu não acho que o Felca pensa dessa forma, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que ele quis levantar que o assunto é sério, existem crianças sofrendo esse tipo de abuso, e tem influenciadores fazendo isso, o que é mais terrível. Porque eu penso da minha parte aqui, eu comecei esse canal, e o canal principal, pessoalmente, fazer coisa na internet por uma paixão de videogame. Eu nunca pensei na minha vida que isso pudesse me dar um salário, me dar um dinheiro, poder pagar as contas, poder ajudar minha família, poder pagar a cirurgia, poder ajudar outras pessoas, ajudar instituições, ajudar, sabe, quem precisa, fazer uma empresa. Eu nunca pensei que isso fosse possível. E aí ver que outras pessoas que acabam utilizando esta influência, utilizando esse tipo de alcance, esse algoritmo, essa coisa para explorar crianças, abusar de crianças, e até nos privados, que foi os casos que a gente já trouxe, pegando foto de criança, pegando foto de coisas e tal, e pedindo foto pros próprios fãs. Quando eu vi isso, não tem como me revoltar, não, sabe, não tem como ficar normal. Eu tinha que me revoltar, eu tinha que ficar puto, e tem que ficar puto até hoje, porque o caso que nós falamos tá no Ministério Público até hoje, né? A gente denunciou, a gente vai, conversa, e uma coisa que eu tenho que falar pra vocês que vão ver esse vídeo aqui, que eu acho muito importante falar e vocês espalhar, é o que? Existem vários outros influenciadores. Eu tenho que calar minha boca porque não tem prova, mas nós meio que sabemos, conversando com os outros, que os caras curtem ficar pegando novinha ou meninas, que eu já falei também. Lembra do meu vídeo de desabafo do Crânio? Que eu não posso citar os nomes e tal, do Crânio, porque ele abriu o jogo e eu acabei desabafando também. O que tem de canal que chega e grava coisas bonitinhas, lindas, como se nada tivesse acontecendo durante o dia, e chega depois à noite, ou tá usando droga, ou tá pegando criança. É desse jeito que eu tô falando mesmo. Ah, Cor, joga na roda aí, então, fala o nome desses arrombados. Alguns a gente já falou, e alguns até foram presos. Outros estão na justiça, a gente tá esperando que isso aconteça. O problema é meter a peito e meter a banca sem prova nenhuma, sem nada tá escancarado. Quem vai se fuder é a gente, irmão. Isso que é foda. A gente tenta falar e tenta, pelo menos, levantar o aviso. Eu vi também o vídeo da Brubs nesse canal, é outra animadora que também já falou que isso pode acontecer, isso pode estar acontecendo. Ah, eu gosto do influenciador. Ou até gente se passando por gente famosa. O que pode acontecer também, o que é uma bosta. Então a internet é muito perigosa para você que é menor de idade, e tem gente querendo abusar e usar desta inocência para ganhar dinheiro, dessa inocência para fazer maldade, fazer um monte de merda. Então a gente tenta falar pros pais, pras mães, para conversar. E quando aconteceu com a gente, que aí eu tive provas, a gente teve como fazer o processo, teve como ter uma defesa robusta, aí a gente meteu o pau na mesa e soltou tudo no ar, pô. Não tive medo nenhum e nunca vou ter medo dessa merda. Só que tem casos que infelizmente não tem o que fazer. Temos que esperar a justiça agir, temos que esperar a justiça fazer o seu trabalho, porque, novamente, a minha função aqui é falar, avisar e trocar ideia com vocês, para vocês ficarem espertos, para vocês não ficarem com a cabeça de, eu preciso falar com esse influenciador porque eu amo ele, porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso, porque ele não sei o quê, e às vezes o cara é lobo em pele de cordeiro. Mas concordo também com o que o Felca falou no vídeo dele, que se a gente, acho que não foi no vídeo dele, acho que ele trouxe isso depois nas redes dele, essa, vamos pôr assim, normalização da galera ser PDF também é muito complicada. Porque, novamente, se todo mundo levantar que é Jack, logo os verdadeiros Jacks, os verdadeiros PDFs, vão se infiltrar e a galera não vai saber mais quem é quem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente traz um negócio, a gente tem que ter muita responsabilidade. Acho que a grande mensagem é, se a gente for influenciar, a gente tem que influenciar e falar das coisas pro bem de vocês, falar pra vocês tomarem cuidado, pra vocês ficarem espertos e ficarem ligeiros. E, novamente, esse sentimento do tipo, não, porque eu falei primeiro,
primeiro, eu era o cara, eu não sei o quê, eu vou falar, não, porque eu já trouxe e aí não teve a repercussão e o Felca trouxe e ganhou 30 milhões de views. Irmão, o objetivo no fim do dia, pelo menos no meu ponto de vista a gente tá alertando, nós estamos debatendo, esse assunto tá podendo ser falado de novo e essa galera que faz coisa com criança tem que ter medo, mesmo, se borrar na cueca, ficar com medo mesmo de fazer coisa na internet, para a gente ver quem são essas pessoas, sejam investigadas, sejam condenadas se assim for, e que a internet seja mais segura para todos, principalmente para menores de idade. Então, o objetivo é a gente levantar cada dia mais esse aviso, e eu sei que o assunto vai esfriar, como qualquer outro assunto. Não teve o negócio das bets, que do nada explodiu, fez um monte de coisa, todo mundo foi lá, Daniel Penin, não sei o que, fez um monte de coisa, aí deu um mês, nem um mês, já tava todo mundo voltando a fazer propaganda de cassino como se nada tivesse acontecendo. Ué, e aí agora com o negócio do Tigrinho, não aconteceu a mesma coisa com o Felca? Falou, alertou, avisou, falou, palalá, piririm, não sei o quê. Deu semanas depois que a galera deu um ar, não voltaram a fazer? Então, a gente sempre tem que estar conversando. E eu, Core, no meu ponto de vista, eu penso o quê? Eu fico feliz e orgulhoso de ver que as pessoas lembram que a gente já falou, a gente já trouxe, e lembram que a gente já trouxe muitos dessas coisas pra galera ficar ligeira e esperta, que se eu puder colaborar no que eu puder em alguma coisa e também fazer mais essa discussão ficar à frente para proteção da galera, eu vou fazer. Eu não consigo concordar com esse tipo de coisa, é nojento esse tipo de coisa. Eu já vi perto da onde eu ali vivia no interior esse tipo de merda acontecer e é revoltante, é uma merda. Então, quanto mais a gente puder falar, todo mundo puder colaborar da sua própria maneira, com as suas próprias bolhas, com as suas próprias opiniões e aonde estiver, melhor é para essa galera que faz esses abusos com criança terem medo mesmo de fazer. Eu penso por esse lado e não importa quantas visualizações a gente colaborou. Você que assistiu e você que é também uma dessa peça do One for All, que a gente foi lá e ajudou a fazer essa Genkidama, né? A fazer esse negócio igual o Goku pedindo energia. Então é a mesma coisa, todo mundo levantou o braço e mandou sua energia pra fazer esse poder finalmente agora vir e destruir tudo. Eu não quero entrar de, não, mas vocês fazem porque isso levanta tráfego, porque vocês gostam do algoritmo e números e não sei o quê. Nem sempre é por dinheiro, nem sempre é por isso. De verdade, eu não preciso, o Felco também não, e muitos outros não precisam, mas a gente tem uma obrigação, pelo menos, tentar fazer alguma coisa de útil que presta na internet. E quando a gente faz, a galera, não é bem aí, não sei o quê. Descredibiliza. Isso não, isso tá errado, cara. Nós todos temos que batalhar e tá na mesma fronte, na mesma parada. Não é pra ficar, é por causa disso, aquilo outro. A gente tem que pensar e batalhar junto e não ficar pensando no próprio umbigo. Então, o que eu penso é, se eu pude colaborar e você que tá aqui pôde também ver e falar e conversar e fazer, e todos nós pudemos levantar e fizemos isso durante anos e agora tá sendo exposto, explodido mesmo na cabeça, que bom, mano. Eu fico feliz, eu fico cada dia mais um orgulho de ver que a galera tá abrindo o olho e que a gente tá podendo fazer coisas mais saudáveis nessa internet. Uma palavra que vem na minha cabeça, que eu vi, principalmente as sinagogas estavam compartilhando com a gente, né? E isso chegou na minha sogra, na minha mãe, por exemplo. Ou seja, chegou, né, em pessoas que não estão na internet igual a gente, né? Que às vezes fica vendo aqui as coisas e tudo mais. E aí, mano, o que eu penso que eu ia falar é o seguinte: o Felca e tantos outros, eu já fui atacado por causa disso. Quiseram reverter isso pro meu lado. Não sei se vocês lembram, mas a gente já fez denúncia e falava um monte de coisa. Adivinha o que fizeram? Não me acusaram que eu era o Jack, que eu era o PDF. Fizeram esta mesma merda e tentaram fazer com o Felca. Isso é uma bosta. E a gente vai e mostra na justiça onde essas pessoas estão falando e as merdas que elas estão falando. Mas você com essa influência, você se defende. Sim, mas não impediu dessas notícias desgraçadas chegarem, por exemplo, em pessoas da minha família. E chegarem em pessoas que não tinham, sabe? Que quando falava, mas o Cor nunca fez nada disso. De onde as pessoas estão tirando isso? E aí é aquela coisa da mentira ser contada muitas vezes, que aí vira verdade. E aí já aconteceu casos de pessoas espalhando notícias falsas, mentiras a respeito de alguma pessoa, e essa pessoa vira óbito. E aí quando vão ver, não tem nada disso. Eu vou mostrar um caso de uma moça do Guarujá, que
vocês vão entender. Eu não vou pôr a foto, né, coitada da pessoa, mas aconteceu o seguinte, para vocês entenderem o caso. O Brasil está entre os países onde mais acontece linchamentos do mundo. Segundo o Núcleo de Estudos da Violência da USP, ocorreram 1.180 linchamentos no Brasil. A Justiça Popular do Brasil, do sociólogo José de Souza Martins, ocorre 4 linchamentos e tentativas de linchamento por dia no país. E cerca de 1 milhão de brasileiros participam de linchamentos nos últimos 60 anos. Isso é só pra galera entender. No dia 3 de maio de 2014, os moradores do bairro confundiram Fabiane com uma suposta criminosa dos rumores depois que a dona da casa ofereceu uma fruta que havia comprado pouco antes para uma criança que estava na rua. A mãe do menino presenciou a cena e acreditou que Fabiana fosse a suposta sequestradora, né? Que viu um boato de uma mulher sequestrando crianças para fazer magia negra na cidade ali do Guarujá. Isso se espalhou pelo Facebook e nas redes sociais. E aí depois foi divulgado um retrato falado de quem poderia ser, né? E aí até isso espalhou para as polícias do Rio de Janeiro e tudo mais. E aí isso desencadeou um processo de fúria coletiva e culminou no linchamento da mulher por mais de 100 pessoas. Outras 1.000 presenciaram as violentas agressões. E a Fabiana estava carregando um livro preto, que na verdade era uma bíblia. As pessoas falando que era um negócio de magia negra. Que foi associado por satanismo e tudo mais, e quando vê, era a bíblia normal, tá ligado? Que a maioria das bíblias tem capa preta. Aí parece que os envolvidos pelo linchamento, né, que começaram todo o negócio, foram presos por confundirem uma pessoa, tá ligado? Então, essas notícias falsas, elas podem causar esse tipo, e já causaram na nossa sociedade. Então, cara, a gente tem que mostrar com provas, com coisas robustas, com realmente a justiça agindo pra não acontecer esses absurdos. Aconteceu na escola lá de 94, acho que é a escola base, não lembro, que foi em São Paulo, que começaram a acusar que a galera daquela escola, né, foi ali em São Paulo, que os professores estavam abusando das crianças. Quando foram ver, era uma mãe que viu que o menino estava assado nas partes íntimas e achou que era por conta de algum abuso que aconteceu na escola. A galera foi lá e destruiu a escola inteira. Uma desenvolveu câncer, outro, acho que o marido morreu de infarte. Cara, desgraçou a família inteira. E quando a justiça foi lá agir e foi investigar, nada tinha acontecido. O moleque tava com desinteria por ter comido um bagulho estragado. Bizarro, né? E aí, cara, esses tipos de notícias falsas que podem agregar, sabe, tentar agregar e, sabe, atrelar a pessoa, pode ser destruidor, mano. Então, toda a força ao Felca, né, porque lutar uma parada dessa não é fácil, mas tem muita gente, assim, querendo orar e ajudar e pedir pra proteger o homem, que ser alvo desse tipo de coisa não é fácil, Felca. O bagulho é louco. E aí veio a palavra Salmos 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim da presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso, por mais que a gente veja e tenha que entrar nesses lamaçais e falar para as pessoas o que tá acontecendo, a gente tem um Senhor que é maior que tudo isso, e a justiça vai ser feita. E ter pessoas boas ao nosso redor é que fazem tudo isso valer a pena, e a gente querer que essas pessoas sejam protegidas, e principalmente as crianças, que eles nem sabem o que tá acontecendo, estão já, sabe, sendo usadas e exploradas nesse tipo de merda. Toda força e apoio ao Felca e a todo mundo que já falou dessa situação e já virou alvo, já tomou ataque desse tipo de merda. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não tenho muito mais o que falar, a não ser que o Felca seja protegido, as pessoas, né, parem de ficar espalhando mentiras sobre o cara, porque tentaram reverter isso contra ele, que eu lembro, até ele falou isso no final do vídeo. É isso, tamo junto. Espero que esse assunto não desfaleça e as pessoas sempre se lembrem que explorar criança na internet é uma coisa hedionda. E a gente não pode permitir que isso seja normalizado de qualquer âmbito, seja de música, seja de show, seja de vídeo de meme, seja de internet, seja o que for, de crianças sendo colocadas, adultizadas e sexualizadas. Isso tem que acabar e eu espero que agora isso acabe.